A ciência e a tecnologia tanto podem ajudar na qualidade de vida das pessoas, como também podem causar sérios problemas. Hoje nós vamos falar sobre a destruição da camada de ozônio. Olá, eu sou o professor Rondinelli e hoje nós queremos tratar desse assunto que é importantíssimo para a saúde do nosso planeta, que é a destruição da camada de ozônio. Primeiramente, nós temos que entender que a camada de ozônio é uma camada de ar que está localizada na estratosfera e que tem mais ou menos uns 15 quilômetros de espessura. Ela está localizada na parte da atmosfera que nós chamamos de estratosfera, que é a camada superior acima da troposfera. A troposfera é essa camada de ar onde nós vivemos, a partir do solo a mais ou menos 15 quilômetros de altitude. E de 15 a 50 quilômetros de altitude é onde fica a estratosfera. Dentro da estratosfera, numa espessura de mais ou menos 15 quilômetros, localiza-se a camada de ozônio, que é uma região onde o gás oxigênio ele é influenciado pela energia ultravioleta do Sol e ele começa a se transformar em ozônio, que é o O3, ou seja, o O2, gás oxigênio, se transforma em O3, que é o gás ozônio, e essa reação também acontece vice-versa. Também os raios solares, eles influenciam no ozônio e esse ozônio se transforma em oxigênio. De forma que essas reações, essas transformações químicas de gás oxigênio em gás ozônio e de gás ozônio em gás oxigênio, elas ocorrem o tempo todo, mantendo um equilíbrio na estratosfera, na camada de ozônio. Mas hoje nós vamos ver que esse equilíbrio ele é derrubado, ele é interferido pela ação do homem e está destruindo, acelerando a transformação do gás ozônio em oxigênio, diminuindo a quantidade de ozônio na atmosfera, e isso pode trazer sérios riscos aos seres vivos que aqui residem. Na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamados de clorofluorcarbonos, por isso eles receberam a sigla CFC, clorofluorcarbono, foi uma inovação tecnológica que parecia apenas ter vantagem naquela época, porque os CFCs eles não eram corrosivos, eles não eram tóxicos, eles não eram inflamáveis e passaram a ser usados em frascos de inseticidas, de perfumes, de desodorantes e em outros produtos em forma de sprays, que são os aerossóis. Eles também eram utilizados em aparelhos de refrigeração, como geladeiras, ar-condicionados, na espuma de sofá, de colchões, dentre outras aplicações. Porém, pesquisas científicas começaram a apontar alguns problemas ocasionados por esses tipos de gases, os CFCs. Na década de 1970, o mexicano Mário José Molina, o americano Frank Sherwood Holland e o holandês Paul Joseph Crutzen, eles descobriram que os gases CFCs e outras substâncias contendo cloro, flúor e bromo estavam destruindo a camada de ozônio. E o que estava acontecendo? Nós falamos no começo desse vídeo que o gás ozônio ele é transformado em gás oxigênio e o gás oxigênio é transformado em gás ozônio o tempo todo através da ação dos raios ultravioleta do Sol. E isso fica acontecendo o tempo todo, as reações de ozônio em oxigênio e oxigênio em ozônio, mantendo um equilíbrio na estratosfera. Mas esses cientistas descobriram que os CFCs eles estavam acelerando o processo de transformação do gás ozônio em gás oxigênio, ou seja, destruindo a camada de ozônio, dando origem então aos conhecidos buracos na camada de ozônio, que são regiões onde a concentração de gás ozônio diminuiu drasticamente. Você já sabe que a principal função da camada de ozônio é absorver uma parte da energia radioativa do Sol para que ela não atinja diretamente o nosso planeta. Mas nessas regiões onde a concentração do gás ozônio é bem menor, os raios ultravioleta do Sol eles passam com maior intensidade, atingindo e prejudicando os seres vivos no planeta. E o que isso pode acarretar para nós, os seres vivos? A maior incidência dos raios ultravioleta do Sol no planeta Terra pode ocasionar várias doenças de pele. Dentre elas, a mais perigosa é o câncer de pele, além da catarata, que é uma doença nos olhos, que pode prejudicar drasticamente a nossa visão.
Os raios ultravioletas do Sol, sem a filtragem da camada de ozônio, também podem prejudicar as algas que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. Mas qual seria então as providências que os seres humanos estão tomando quanto a esse problema, uma vez que o problema inicialmente foi causado pela própria ação tecnológica do ser humano? Ou seja, o que nós estamos fazendo para recuperarmos a camada de ozônio? As substâncias destruidoras da camada de ozônio são conhecidas como SDOs, ou seja, substâncias destruidoras da camada de ozônio. Então, várias reuniões internacionais foram feitas para discutir a redução não apenas dos gases CFCs, mas também de todas as substâncias destruidoras da camada de ozônio, como por exemplo o tetracloreto de carbono e o brometo de metila. Em setembro de 1987, houve um marco para a preservação da camada de ozônio, pois o Brasil e mais 196 países assinaram o Protocolo de Montreal, que é um tratado internacional que estabelece as regras de redução das SDOs. Inclusive, o dia 16 de setembro, que passou agora há pouco, é conhecido como o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, justamente porque foi neste dia que foi assinado o Protocolo de Montreal. Em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a implementação do Protocolo de Montreal, para dar assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. Além disso, tanto no Brasil quanto em outros países, houve políticas de incentivo à substituição de equipamentos de refrigeração antigos, além do treinamento de profissionais para coletar os gases durante a manutenção dos equipamentos que continham CFCs. Desde que o Protocolo de Montreal entrou em vigor, as emissões de CFCs diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, uma vez que, como dissemos, o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. No entanto, fica-nos uma lição. O desenvolvimento de uma tecnologia inicialmente atraente, como a dos CFCs, é um exemplo de quão complexas e desconhecidas são as relações estabelecidas no ambiente. A parte boa nisso, e que também serve de exemplo, é que diante disso, vários países podem unir esforços e chegar a acordo em busca de soluções. Mas escuta essa, além das providências governamentais, cada um de nós também temos que fazer o nosso esforço para preservar a camada de ozônio. Alguns gases substitutos dos CFCs ainda agridem, mesmo que em menor grau, a camada de ozônio, ou então colaboram para intensificar o efeito estufa. E o que nós podemos fazer? Ao substituirmos ou consertarmos aparelhos refrigeradores, nós devemos nos certificar de que a empresa contratada ela recolhe o gás, ao invés de liberar ele no ambiente. E se for necessário descartar um aparelho velho, devemos procurar um serviço de coleta especializado, que também disponham de equipamentos adequados para recolher o gás, que podem ser reutilizados. Galera, essa aula de hoje, apesar de ser curta, ela nos ensinou muitas coisas. A primeira delas é a importância dos estudos científicos para o conhecimento do planeta, do seu funcionamento e dos impactos que as ações antrópicas podem causar ao ambiente. Segundo, a necessidade da constante avaliação dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas. Terceiro, a importância do pensamento crítico, que permite ao cidadão conhecer e se posicionar diante das mais variadas situações. Quarto, o reconhecimento de que os avanços tecnológicos podem, além de benefícios imediatos, trazer problemas que impactam no ambiente e na qualidade de vida das pessoas. E finalmente, o quinto, a relevância da união entre os países para chegar a acordos e compromissos na tentativa de solucionar problemas ambientais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que chegou comigo até este momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha aí nesse vídeo, tá bom? De compartilhar esse vídeo aí com toda a sua galera, com todos os seus amigos, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau!